Olá! Estamos aqui de volta para dar continuidade à leitura do livro Os Telos 2, no capítulo 3, né, da primeira parte, que a gente vai dar início hoje, que começa a se aprofundar bastante sobre alguns conhecimentos muito importantes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quem está acompanhando, quem está com interesse realmente em caminhar em direção à luz, né? Abrir, expandir o coração para compreender todo esse movimento que está acontecendo e sair da vibração de medo, né, de angústia, de raiva, e muitos vivem nos dias de hoje, né, quando a gente se ancora na nossa parte luz, quando a gente se abre para o novo, se permite que o coração, né, que o nosso sentir, o chakra cardíaco floresça, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, e começa a entender todo o movimento, então a gente sai da vibração do medo, a gente começa a despertar para a luz, e a gente começa a ser um apoio, ali um lugar para que as pessoas que começam a caminhar, que elas acreditem e confiem, a gente conseguindo dar um respaldo, né? Mostrando realmente que existe a possibilidade. A gente sabe também que muito do que está acontecendo hoje é a questão do controle, de querer que a gente vibre, continue vibrando nessa energia, prende, aprisiona, né? Mas a Terra, ela já caminhou para o próximo passo, né? A gente já está ancorado aí junto à luz do Sol central. Então, agora é o trabalho individual de cada um de nós, reforçando o lado luz que nós temos, né? Fazendo com que ele cresça, com que ele venha à tona. A partir do momento que a gente se coloca para fazer isso, a gente vai sendo muito auxiliado, porque a gente tá tendo muito amparo, né? E conforme a nossa luz vai crescendo, que é o que trouxe aqui no capítulo 2, a nossa luz, na verdade, ela se torna o maior medo da sombra, né? E não é para a gente esmorecer nem desistir, porque a gente está sendo assistido. Todo esse trabalho está tendo um ancoramento. Então, para a gente realmente não perder a fé, né? Seguir o nosso caminho. Eles também pedem para que a gente esteja preparado para experimentar algum tipo de sofrimento diante de tudo que nós estamos passando em relação aos governos, né? Vai precisar existir uma mudança, uma transformação. Isso vai acontecendo quanto mais a gente for ficando, mais pessoas forem despertando. E aí, é claro que eles vão tentar aterrorizar, eles vão tentar colocar o medo, fazer com que a gente vibre nessa insegurança, nesse medo, nessa incerteza. Mas, mesmo isso acontecendo, a gente enfrentando algum tipo de sofrimento, e testemunhar, né, algum tipo de sofrimento, também por trás disso tudo tem um crescimento individual de cada um de nós. E a nível coletivo também. Então, cada vez mais, a gente precisa se ancorar com a nossa energia. Trabalhar muito a questão da espiritualidade em nós, né? Começar a ver, né, o controle que existe dentro das religiões, que a gente fica com medo, né? Na verdade, a gente começa a perceber que as religiões, de uma maneira geral, todas elas, sem exceção, elas aprisionam.
E quando a gente começa a ter um olhar, uma visão mais ampla, né, espiritualista, entendendo que somos nós que vamos trabalhando o crescimento interno, interior, a gente vai conseguindo se libertar, se liberar de tudo isso. Isso é muito importante. Nós todos estamos marchando em nosso planeta e exigindo a paz, e assim será. A gente vai se tornar o foco de todo o cosmos. Eles alegam aqui. Tornem-se um pilar de paz, para que todos aqueles com medo, para que eles possam se apoiar e encontrar conforto em nós. E nós vamos ser amparados, né? À medida que os outros se apoiarem em vocês, os convidamos a se apoiarem em nós, para encontrarem a força e a sustentação. Então, esse é o movimento que a gente deve fazer, de realmente se entregar para todo esse crescimento que a gente está buscando, né? Aqui, fazendo a leitura desse livro, que está trazendo tanto conhecimento. E agora, então, a gente vai para o capítulo 3 da parte 1. Eu convido vocês a fazer uma sequência de 3 respirações profundas, inspirando, segurando um pouquinho o ar, liberando. Para que a gente faz esse movimento? Para a gente se alinhar com o aqui e agora, entendendo que quando eu me coloco no aqui e agora, eu estou pronta, eu abro o meu campo para ouvir o que a leitura vai trazer. E aí, assim, a gente pode começar a dar início a essa leitura que vai trazer bastante coisa interessante. A gente começa aqui onde é trazida uma frase, né? Muitos de vocês são extensões físicas de almas que estão presentes na Terra ou em outras galáxias e universos. A gente já sabe disso, né? Que somos extensões, né? Acredito que muitos que estão aqui ouvindo tenham uma ideia, né? Da extensão física das almas em realidades paralelas, em conexões que a gente tem. Então, a gente trabalhando no nosso lado, a melhor parte de nós, quando a gente traz o autoconhecimento, a gente também se liga a essas partes mais evoluídas. Então, o capítulo 3 ele traz as conexões entre a França, o Quebec e o Brasil. Vamos lá, porque tem bastante coisa interessante e a gente vai ter que gravar para lá na frente, acho que a gente poder ir fazendo esses alinhamentos das leituras. Quem vai trazer para nós, para falar sobre essas conexões, é a Adama, a Celestia e o Conselho Superior de Telos. Qual a conexão entre a França, o Quebec e o Brasil? Muito antes da existência da cidade subterrânea de Telos, havia um triângulo de energia-mãe que agora é identificado na superfície como o triângulo França, Quebec e Brasil. Lembrando que Quebec é uma província do Canadá, e olhando o mapa mundi, pode-se traçar uma linha imaginária unindo o Quebec e a França na parte superior e ambos ao Brasil na ponta inferior de um triângulo invertido. Quase todas as áreas do planeta fazem parte de um triângulo, ou trindade, com 2 outras partes do planeta.
referimos a eles no interior da Terra, carrega uma vibração particular, uma cor, um som harmônico e um código planetário. Juntos, os três criam uma vibração e cor que representam a assinatura da grade no interior da Terra, na superfície e nos planos etéreos que circundam o planeta. Então, existe uma energia que envolve a França, Quebec e o Brasil, e que envolve todas essas partes, né? Existe a vibração, eles criam uma vibração de cor, que representa a assinatura da grade interior da Terra, na superfície e nos planos etéreos que circundam o planeta. É importante que esta assinatura seja reconhecida, pois isto serve para aproveitar as energias desta grade em particular. E isto também auxilia na harmonização desta grade com as energias de outras grades do globo. Esta rede de grades interage com o sistema orgânico de meridianos do próprio planeta. No interior do planeta, à medida que atravessamos a rede de grades, podemos tomar pulso da Terra em termos das vibrações que são atualmente movidas na superfície. Essas grades também nos auxiliam no importante trabalho de monitoramento das condições energéticas em diferentes regiões da Terra interior. Isso nos permite desviar muitas situações potencialmente catastróficas que ocorreriam na superfície, de origem humana ou natural, se o equilíbrio energético adequado não fosse gerado a partir do interior da Terra. A seguir, indicações de como você, na superfície, poderia reconhecer as vibrações das energias desses três países individualmente. Vamos começando com a França. A França emite a cor rosa brilhante, estando o tom rosa mais quente no coração do país, a região parisiense, e um rosa mais claro e quase branco nas bordas. Os trabalhadores da luz que têm encarnado na França durante este tempo de transformação planetária carregam dentro deles a pura vibração do coração de Lemúria. Olha que lindo. Embora reconheçamos que todas as regiões do planeta também acolham seres que carregam essas mesmas vibrações, um número extraordinário deles tem escolhido encarnar na França neste momento. Eles também têm encarnado em grande número nos outros dois países mencionados acima como filhos da deusa lemuriana, representando a consciência do coração e o amor de Lemúria. Então, a gente também tem, em Quebec, no Brasil, seres que carregam essa cor. Essas escolhas foram feitas, em parte, por causa do trauma em que a França esteve imersa durante a maior parte dos 3 séculos anteriores. Através de várias grandes guerras e de uma revolução que mudou para sempre as estruturas governamentais do país. Da Segunda Guerra, e a necessidade de uma energia judaica e Deus é muito interessante. Eles trazem desde que a humanidade apareceu neste planeta, a raça judaica sustenta as energias no masculino na consciência da Terra. Isso não quer dizer que os outros também não tenham sustentado as energias crísticas nesse planeta. A raça judaica foi mantida como uma verdadeira raça genética para manter a pura centelha do divino masculino. Deste ponto de vista, a raça judaica é parte integrante da identidade lemuriana,
a qual tem preservado em sua cultura essa conexão com a fonte divina nesse planeta. Reconhecemos que a vibração trazida pela raça judaica tem conservado sua integridade através dos milênios, a despeito das tentativas de distorcê-la. Isso foi alcançado graças à transmissão da linhagem através da mãe, a fim de manter a estrutura e integridade do DNA da raça. Tal como acontece com todas as religiões na superfície, o dogma atual da religião judaica já não contém a vibração original transmitida pelo divino a éons. A vibração fonte em si mesma tem sido preservada na consciência do ser, que é a sua mãe terra, fornecendo uma identidade contínua para ela. Esta vibração fonte é também mantida no DNA de todos os seres que tiveram encarnações no povo judaico, incluindo nas eras da Lemúria e Atlântida. Ela está presente, em certa medida, na maioria dos seres atualmente encarnados neste planeta. A língua hebraica possui grande vibração de energia fonte e tem sido parte de muitos ensinamentos e transmissões que foram redescobertos em seu passado presente. Esses antigos ensinamentos estão novamente disponíveis para o mundo na atualidade, podendo ser inteiramente investigados. Então, a gente vê aqui que a França, ela carrega a energia, a pura energia da centelha, pura centelha do divino masculino, da parte masculina, da força do masculino, que a gente entende por masculino. Vamos ver o que traz aqui sobre Quebec. O Quebec também traz uma conexão profunda com essa vibração. As cores que emanam do Quebec exigem uma combinação de pêssego com um núcleo de verde esmeralda no centro. O coração do Quebec situa-se na região de Montreal. Muito está sendo feito neste momento para preparar esta região para a criação de um centro de disseminação dos ensinamentos lemurianos e trabalhos de cura. Olha que lindo! A população francófona do Quebec manteve seu idioma com uma conexão cardíaca com a vibração do coração da França. O Quebec foi originalmente formado como um posto avançado para essa vibração, além de um ponto do triângulo transmitindo energias diretamente para o polo norte do planeta. Essa conexão com o polo também é uma das características da grade, que permite transmissões de energias do interior da Terra para o triângulo e de lá para as outras partes da grade global. Embora a religião dessa província, como na França, tenha se tornado predominantemente católica, o Quebec, em Montreal em particular, mantém uma conexão importante com a raça judaica. Muitos dos que foram perseguidos por sua herança judaica no século passado, na Alemanha, optaram por reencarnar no Quebec, a fim de manter seu vínculo com a vibração do coração da Lemúria e escapar do trauma da encarnação anterior. As energias de cura da província do Quebec são extraordinárias. Muitos seres que serviram ao longo dos éons como curandeiros e professores dessas artes estão agora reunidos para compartilhar esse conhecimento com o mundo. A proximidade do Quebec com os Estados Unidos também é muito importante. Cada um dos três que faz parte dessa trindade está conectado diretamente a outro país que mantém, pelo seu passado, tremendas energias de destruição, violência e separação da fonte divina, em nível governamental e administrativo. A França mantém essa conexão com a Alemanha e o Brasil com a Argentina.
As energias do coração feminino da França, do Quebec, bem como de outras regiões do Canadá e do Brasil, estão presentes para equilibrar a esmagadora desconfiança do feminino que os distorcidos governos patriarcais dos Estados Unidos, Alemanha e Argentina sustentam. Então, o que a gente entende como a força feminina? Eu entendo muito, onde a gente coloca aqui Estados Unidos, Alemanha e Argentina, o que nós, né, brasileiros, temos, e eu acredito que essa é uma energia feminina, esse é o meu entendimento, tá? Que eu fiz uma ligação conosco, né, com o povo brasileiro, e o que nós somos? Acolhedores. O povo brasileiro, ele acolhe todo estrangeiro que chega. A gente recebe, a gente acolhe carinhosamente. Essa é uma força feminina. Eu não estive em Quebec e nem na França para poder compreender, né, se faz sentido esse comentário que eu estou trazendo aqui. Inclusive, se você, por acaso, foi e está aqui ouvindo essa leitura e fizer sentido, pode compartilhar nos comentários, trazendo um pouquinho de luz e de entendimento para nós. Mas eu entendo que a gente tem um lado feminino que está muito ligado o feminino é a mãe, né? Aquela que acolhe. Eu vejo muito ligado a isso, né? E que as pessoas nos Estados Unidos, Alemanha e na Argentina, eu posso dizer Estados Unidos e na Argentina. Alemanha eu não posso dizer, mas eles são mais frios, eles não são acolhedores. Nos Estados Unidos mesmo, a gente repara muito a questão, e na Argentina também, né? Vivi momentos desses, que como visitantes que a gente está ali, eles não, a maneira deles atenderem a gente, de receber, de acolher, é uma maneira mais fria, né? Eles são muito patriotas, são eles e eles. Quem chega realmente é visitante e o visitante que se vire, né? Muito dos perpetradores da grande violência durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha escaparam da punição em seus países viajando para os Estados Unidos e Argentina. Eles ajudaram a gerar uma vibração de desconfiança, violência e caos. Essa desconfiança formou uma parte muito importante da vibração de antissemitismo nesses países. Essa energia e os atos que foram permitidos em seu nome são ataques do divino masculino que teme o divino feminino. É como se essa maneira, né, deles agirem, é como se eles estivessem protegendo o país, né? Eu vou honrar o meu país protegendo o meu país e não permitindo. Então, inclusive, a vibração do antissemitismo nesses países é a aversão aos judeus, né, que eles criaram. Na verdade, esses três países, Alemanha, Argentina e Estados Unidos, formam o seu próprio triângulo de energias, permitindo que muito desequilíbrio e desarmonia se espalhem através deles. A reconexão com as energias do coração da Lemúria é facilitada através da grade da França, Quebec e Brasil, restabelecendo um maior nível de harmonia nessas regiões. Esta tem sido a nossa melhor ferramenta. Acredito que até faça sentido por que tantos brasileiros, né, irem para os Estados Unidos. É uma coisa que, de repente, pode fazer sentido, né? Com o calor do povo brasileiro, né, que está sendo levado para lá.
como se estivesse ensinando eles a serem mais acolhedores, né? A alegria do povo brasileiro. As energias contra a raça judaica que dominam nos Estados Unidos, Alemanha e Argentina atestam o alto nível de equilíbrio em curso neste momento do planeta. Aqueles que têm os mais altos níveis de desconfiança estão experimentando níveis ainda maiores de medo à medida que a luz do divino se torna mais brilhante a cada dia. Na verdade, muitos que encarnaram como judeus em outras vidas, mesmo que atualmente não sejam desta raça, serão chamados a servir como depositários desta vibração. Essa fusão da verdadeira centelha divina, de inspiração, com a energia da deusa do planeta, não tem precedentes desde a criação da Terra. Inclusive, aqui está sendo dito a questão. Eu posso ter nascido, né? Eu posso ter sido uma judia, um judeu, e hoje não estar como judeu, mas a gente traz, né? Traz do sangue, traz do DNA essa energia. A gente já sabe que a gente tem histórias, né? A gente não tem só essa vida, então, os próprios registros acásticos, eles trabalham e eles têm isso, eles guardam isso, né? E a gente vibra. Agora chegou a hora da gente falar do Brasil. O Brasil, vamos ver o que eles trazem, né? O Brasil estabelece a ligação para o polo sul do planeta. As cores que emana são muito agradáveis para o olhar e incluem uma combinação de amarelos, vermelhos, azuis e todas as cores do espectro da superfície que essas três cores primárias podem criar. Isso se deve à natureza altamente cristalina do Brasil. Ele é, de fato, um grande cristal gerador altamente prismático. O Brasil é um mecanismo de transmissão do coração e das energias de cura que emanam da França, do Quebec e do hemisfério norte para o hemisfério sul do planeta. Olha que coisa linda a força que existe aqui. O trabalho que está sendo realizado atualmente nesses três países reflete o grande número de almas altamente evoluídas que neles têm encarnado neste tempo, para manter as energias e servir ao propósito dessa grade tão importante. As energias do coração da Lemúria se manifestam através desta malha nas regiões da superfície do planeta que mais necessitam delas. Muitos sentem que essas regiões serão as primeiras a serem contatadas diretamente pelas pessoas do interior da Terra e pelos irmãos estelares. E isso é real. De fato, o primeiro nível de emergência à superfície já ocorreu devido ao grande número de seres que encarnaram ou entraram nesses países. Agora é apenas uma questão desses encontros se manifestarem à luz do dia. Aqueles que ansiosamente desejam entrar em contato com você são, de fato, outros aspectos de você em outro tempo, espaço e dimensão. Então, são realidades paralelas. Muitos de vocês são extensões físicas de almas que estão presentes na Terra ou em outras galáxias do universo. Quanto mais você puder se comunicar e integrar os aspectos dos seus eus multidimensionais, mais cedo o ambiente da superfície irá reconhecer e refletir isso. Nós já estamos juntos nas vibrações da grade cristalina e na rede de grades que reconhecem a vibração do coração dentro e fora do planeta. Na verdade, não há distinção entre as dimensões quando você viaja nas energias desta grade. Convidamos todos a se conectarem a esta rede, tão rápida e frequentemente quanto possível, até que isso se torne parte da sua natureza intrínseca.
As crianças que estão encanando hoje carregam a chave para essa grade em seu DNA e estão trabalhando para compartilhá-la com todos os que vivem na superfície. Ouçam e abram seus corações para elas que estão imaginando um futuro potencial mais evoluído para o planeta do que a maioria de vocês se permitiria imaginar. Estamos todos aqui a serviço de um plano divino e o amor que temos para vocês sempre percorre esse caminho. Muitas bênçãos para todos. Desejamos-lhes muita alegria para a próxima fase de sua jornada para o amor e liberdade. Então, a gente finaliza aqui o capítulo 3, onde ele está ilustrando e trazendo essa energia, né, entre Quebec, a França e o Brasil. A gente começa, né, a enxergar e a observar os comportamentos, tudo aquilo que acrescenta. Parece que vai trazendo luz, né, para a mente, para a gente começar a entender todo esse movimento. Eu sou muito grata por hoje poder estar aqui, fazendo essa leitura, junto com vocês, porque eu ainda não li o livro, e internalizando toda essa beleza desse trabalho que está sendo feito. Eu sou muito grata. Espero que vocês também tenham apreciado a leitura do dia de hoje e que a gente possa até trocar, né? Qual foi a ideia e o pensamento de vocês quando a leitura foi trazida? Deixe nos comentários logo abaixo. Acho que vai trazendo luz, né? Vai se abrindo para todos nós. Eu deixo um beijo grande para cada um de vocês que chegaram até aqui. E em breve a gente já traz o capítulo 4 da parte 1, que é o trabalho da grade magnética. E vamos ver o que é que eles têm para trazer para nós. Um beijo no coração, fiquem com Deus.